Estamos gravando. Queridos, temos 2 textos bases hoje, na verdade temos 3, né? Vamos começar por Deuteronômio, capítulo 11. Para quem está aqui comigo, Deuteronômio, capítulo 11, ok? Vamos abrir lá. São alguns versículos apenas. Versículo 26, queridos. Versículo 26. Diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. O que está acontecendo aqui? A gente vê o seguinte: Moisés, ele está nos seus últimos discursos antes do povo entrar na terra, certo? Com Josué. A gente sabe que Moisés não entrou. Então, eles estão aonde? Eles estão a leste do Jordão. Eles estão nas planícies de Moabe. E ali, Moisés ele dá uma ordem para o povo, dizendo o seguinte: quando vocês entrarem na terra prometida, vocês precisam ir ao monte Gerizim e ao monte Ebal, e ali vocês precisam o quê? Vocês precisam fazer novamente essa aliança com Deus, renovar a aliança com Deus. E quando vocês estiverem ali naquele monte, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão recitar várias coisas ali que Deus mandou eles lerem, que estava, obviamente, dentro da lei mosaica, sobre a bênção e sobre a maldição. E é isso que nós vamos ver um pouquinho aqui hoje, tá? Sobre isso daí. O versículo 29, aqui do capítulo 11, ele fala claramente aonde que Moisés queria que esse povo estivesse. Moisés não participou disso, né? Foi Josué quem fez isso com o povo, lá no capítulo 8 de Josué. Diz assim o Deuteronômio 11, 29. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás, olha aqui, a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. 2 caminhos se apresentam aqui diante do povo, né, queridos? E esses caminhos, então, é um caminho de bênção e um caminho de maldição. O que significa isso? Significa caminho de obediência e caminho de desobediência, falando de uma maneira mais clara para os nossos dias. A palavra bênção, queridos, significa aqui beracá. Beracá é uma condição que mostra várias coisas, então, né? É bem-aventurado, é aquele que é feliz, é aquele que tem paz, é aquele, o beracá é aquele que tem vida em abundância, que recebe do Senhor aquilo que lhe é prometido. Então, tudo isso aí é beracá. A palavra maldição é quelala. O que significa quelala? Quelala é ser banido, é ser reprovado. Quelala também significa desolação, imprecação, não ter paz, perder a bênção. E a palavra também significa morte, ok? Nós vamos depois falar um pouco mais sobre isso. Bênção e maldição, queridos, são os 2 lados do governo de Deus, porque Deus, ele governa em absoluto. Nós sabemos disso, né? A bênção e a maldição acompanham o governo de Deus. Vocês querem ver como é que isso é real? Lá no Evangelho de João, o que vai acontecer lá? Ele vai nos dizer o seguinte, que quem aceita Jesus, okay, tem vida. E quem rejeita a cruz de Cristo tem morte eterna. Isso é bênção e maldição, queridos. Tá? Quer dizer, está julgado eternamente quem rejeita a cruz de Cristo. E não está julgado quem aceita a cruz de Cristo. Isso tem a ver com bênção e maldição, que está aqui no Antigo Testamento. A graça de Deus, queridos, é a que nos salva. A salvação é pela graça. Sempre. Não é
pelos nossos esforços. Nunca foi, nem no Antigo Testamento, nem nunca será. Salvação é pela graça. Mas a gente tem que entender que Deus não tolera o pecado. E o pecado tem consequências de bênção e de maldição sobre a vida das pessoas. Quando a gente olha para Deuteronômio, capítulo 7, quem estiver acompanhando aí, volta um pouquinho as suas páginas. Deuteronômio 7, eu vou ler 2 versículos aqui. 1 e o 2 diz assim: Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, olha lá, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com elas aliança, e nem terás piedade delas. O que Deus está dizendo aqui? A bênção sobre o povo vem porque Deus tem uma aliança com esse povo, tá? Aliança com esse povo. Mas a maldição vem se esse povo fizer uma aliança com aqueles povos daquelas nações. Ok, queridos? Eu quero só perguntar uma coisa aqui, como nós estamos utilizando, né, agora, esse modo gravação, se todo mundo está conseguindo participar dessa aula e assistir essa aula. Sim? Todos estão? Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa, abrir o áudio? Está tudo bem com vocês? Pessoal de Araraquara e pessoal de São Paulo está conseguindo assistir? Sim? Araraquara, tudo bem, Sandra? Ok. São Paulo também? Sim? Sim. Sim. Perfeito. Obrigada, queridos. É que agora nós estamos no sistema pago. Então, nós temos aqui outras coisas, né? O Meet fica diferenciado. E às vezes algumas pessoas não conseguem entrar. Ok. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Podemos continuar? Sim? Bom, então, queridos, vocês estão vendo aí que a bênção e a maldição, ela vai o quê? Ela vai depender de uma resposta que nós damos para Deus em aliança com Ele, tá? Quem está em aliança com Deus não pode entrar em aliança com o quê? Com o pecado, em aliança com o mundo, em aliança com a idolatria. A aliança com Deus é exclusiva com Ele. Queridos, Deus concede, então, bênção aos justos, aqueles que são salvos, aliançados com Ele. E isso significa o quê? Estar na presença do Senhor e desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Isso, na verdade, é a bênção que nós vamos desenvolver aqui. Bênção se agir de acordo com a palavra. Maldição se não agir de acordo com a palavra de Deus. Essas coisas, queridos, estão condicionadas a uma outra palavra que nós vamos ver ali na frente, que é a palavrinha reset, com H, que significa lealdade. Ah, reset significa várias coisas, mas guarda aí. Lealdade. Reconhecer a Deus como Senhor de todas as coisas, como fonte de todas as bênçãos. Reconhecer a bondade, o amor e a santidade de Deus. Isso são as condições para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor. Não que Deus não possa abençoar alguém que não esteja em aliança com Ele. Ele pode. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Deus não está fechado numa caixinha. Mas nós vemos que, biblicamente, Deus ele derrama poderosamente dele mesmo sobre nós, quando nós estamos aliançados na bênção com Ele, ok? Bom, queridos, a maldição, ela vem pela desobediência, e a desobediência significa rebeldia. A marca do mundo, queridos, a marca do mundo, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo agora, é rebeldia, ok? Então, existe rebeldia de filho para com o pai, existe rebeldia entre irmãos, entre amigos, entre marido e mulher, em sociedades, existe rebeldia geral. A marca que nós estamos, da sociedade que nós estamos vivendo hoje, é rebeldia.
Rebeldia nada mais é do que você o quê? Não obedecer autoridade, certo? Não obedecer leis. Então, a rebeldia, ela é uma obstinação, ela é uma resistência, ok? A tudo aquilo que vem diante de nós. A rebeldia é fazer guerra contra Deus, é resistir a Deus, é se rebelar, é se opor a Ele. Isso é rebeldia. Quando um filho pratica rebeldia contra o pai e a mãe, ele está se opondo ao pai e à mãe, ele está se rebelando, ele está dizendo, eu não aceito sua autoridade sobre a minha vida. E isso implica o quê? Implica maldição sobre a nossa vida, queridos. Não tem como não vir coisas ruins disso, né? É a semeadura e colheita. Quando não obedecemos, queridos, nós estamos deixando de ser fiel a Deus, ok? Fidelidade, lealdade. E quando nós abandonamos isso, o que a gente está fazendo? A gente está seguindo outros deuses. Mas aí você pode dizer, não, mas eu não tenho outros deuses, eu não adoro outras imagens. Quando nós nos rebelamos contra Deus, quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós estamos seguindo outros deuses. Eu e você. De que maneira? Qualquer coisa pode se tornar um ídolo na nossa vida, tá? Autossuficiência, arrogância, egoísmo, tudo isso pode se tornar um ídolo. Medo, incredulidade, a raiva, tá? A mágoa, a falta de perdão, o dinheiro, pessoas que estão na nossa vida podem se tornar ídolos, os bens materiais, a ambição, o amor ao ego, a autocomiseração, a família pode se tornar um ídolo, o emprego pode se tornar um ídolo, tudo isso aí pode se tornar o quê? O centro da nossa vida. E é quando nós o quê? Nos rebelamos contra Deus, não queremos fazer a vontade de Deus diante de todas essas coisas aqui que nós colocamos agora e outras que ainda nós não falamos, né? Onde nós colocamos, então, os nossos ídolos? Numa estante, dentro do nosso coração. Fica ali. Ninguém mexe, a gente não deixa Deus mexer, não deixa Deus fazer, e nós não queremos que Deus atue nessas áreas da nossa vida. E a gente acha que nós damos conta disso. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos nos rebelando. E quando nós estamos desobedecendo, rebelando, automaticamente nós deixamos de receber aquilo que Deus tem. E nós ficamos o quê? Reprovados. Isso é maldição. Nós ficamos o quê? Perdemos a bênção. Nós não temos paz. Nós não temos comunhão com Deus. Tudo isso tem a ver com a maldição sobre a nossa vida, né? Queridos, quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo o seguinte para Deus: nossas regras, nossos padrões, nossas vontades são melhores do que as vontades de Deus para a nossa vida. Isso é uma atitude de rebelião. Bom, nós vimos ali, queridos, no capítulo 11, volta agora para o capítulo 11 de Deuteronômio, que Moisés mandou o povo ir ao Monte Gerizim e ao Monte Ebal. Esses dois montes, tá? Eles ficavam próximos um do outro. Um fica, depois eu vou mostrar a imagem aqui para vocês. Um ficava no sul e o outro ao norte, mas ficava um de frente para o outro. No meio desse monte tinha-se Siquém, é a cidade de Siquém, também chamada de Sicar, em alguns outros momentos na Bíblia, né? O que a gente tem ali? A gente tem características geográficas entre esses dois montes que formam como se fosse um anfiteatro. Então, a acústica ali é muito boa. Eu li relato de pessoas que foram ali, no Monte Gerizim, no Monte Ebal, e quando alguém fala muito alto ou grita de um monte, você escuta do outro. A acústica é perfeita, dá eco, digamos assim, né? E no meio ficava o vale, então, de Siquém. Eles são, então, aqui, queridos, levados, né, por Deus para esse lugar, isso já é com Josué, eles deveriam fazer isso lá na frente, né, aonde eles deveriam receber instruções sobre bênçãos e maldições. Aonde que está isso? Capítulo 27,
capítulo 28 de Deuteronômio, capítulo 30 e capítulo 31, nós temos as bênçãos e as maldições que eles recitaram ali, no Monte Gerizim e no Monte Ebal. Detalhe, queridos, quando a gente pega a história do povo de Israel, a gente entende por que Deus mandou que eles fossem naquele lugar. Tem alguns fatos interessantes aqui para a gente ver, né? Primeiro, Siquém ficava entre esses dois montes, no vale. Siquém foi onde Deus fez o quê? A aliança com Abraão. Tá? A aliança com os patriarcas foram feitas ali. Jacó, ele ergueu um altar para o Senhor nesta região, no vale de Siquém, entre esses dois montes. E ali Deus fez uma aliança com Jacó. Vale notar também, se vocês olharem, lá em João, capítulo 4, que Jesus, quando ele vai para Samaria, que é aquela região ali, lá na frente, mais para frente, depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia, aquela região passou a ser domínio dos samaritanos, tá? A região do Monte Ebal e do Monte Gerizim. E ali, o que acontece? Jesus, quando ele vai aos samaritanos, quando ele passa por Samaria, ele para no poço que tem ali em Siquém, que é o poço de Jacó, que foi o próprio Jacó que abriu esse poço. E ali ele encontra a mulher samaritana. E a mulher samaritana fala assim para ele: nós sabemos que o teu povo adora no templo, mas o nosso povo diz que é para adorar nesse monte, adorar a Deus, né? Quando ela fala esse monte, ela está dizendo o seguinte para Jesus: nós aprendemos, nós samaritanos, que nós temos que adorar a Deus no templo que foi construído pelos samaritanos no século 3 a.C., em cima do Monte Gerizim. Esse templo foi destruído, mas o povo de Samaria continuou adorando a Deus no topo do Monte Gerizim. Aí Deus vai dizer, o que Jesus diz ali para ela? Não é nem aqui e nem ali que você vai adorar a Deus, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo, olha, agora não é mais no templo de Jerusalém, não é mais no Monte Gerizim, agora vocês vão adorar a Deus onde vocês estão, porque eu vim, né? É a nova aliança. Então, só para vocês entenderem o contexto do Monte Gerizim, queridos. Bom, quando eles então chegaram ali com Josué, capítulo 8, Josué dividiu as tribos. Então, quais foram as tribos que subiram no Monte Ebal e no Monte Gerizim? Em cima do Monte Gerizim ficaram Simeão, as tribos, né? Levi, Judá, olha que interessante, Judá está em cima do Monte Gerizim. Gerizim foi aonde eles pronunciaram as bênçãos, ok? Issacar, as duas tribos de José, que seria Efraim e Manassés, né? E Benjamim. Quem subiu no Monte Ebal? As tribos de Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. E os sacerdotes, ok? Ficaram no vale, ou seja, na região ali de Siquém, com a Arca da Aliança erguida, e eles ficaram virados, olha aqui, eles estavam posicionados de frente para o leste, de frente para o nascer do sol. Queridos, vamos lá. O Gerizim está ao sul, o Ebal está ao norte. Se a arca fica posicionada de frente para o leste, você tem o quê? Que a tua mão direita, a mão direita dos sacerdotes, ou seja, da arca, estava o Monte Gerizim. E a mão esquerda da arca e dos sacerdotes estava o Monte Ebal. Eu achei algo muito interessante enquanto eu estava preparando essa aula, queridos, que isso tem talvez uma conotação espiritual que a gente tem que entender. Quando a gente vai para Mateus capítulo 25, eu não vou ler, mas vocês olhem lá, tá? Mateus capítulo 25 está dizendo assim, né? O grande julgamento. Então, ali está revelando, Jesus está falando que quando ele voltar, algumas coisas vão acontecer. Então, ele diz o seguinte, que todas as nações serão reunidas na presença dele, tá? Quando ele, a segunda volta de Jesus.
E ele vai colocar, vocês têm que entender que Jesus é quem? Jesus é o sol da justiça. Jesus é o sol nascente, nós já falamos sobre isso, né? Por isso que a arca, ela ficava sempre posicionada e a entrada do tabernáculo sempre posicionada em direção ao nascer do sol. Porque tanto a arca como o tabernáculo simbolizam a pessoa de Jesus, a vinda do Messias, né? E ele vai dizer o que, Jesus? Ele vai colocar, quando você lê lá em Mateus 25, versículo 33, ele vai colocar as ovelhas à sua direita. É como se ele colocasse as ovelhas no Monte Gerizim, espiritualmente falando. E ele vai colocar os cabritos, ou seja, os bodes, aqueles que não pertencem ao povo, que não têm aliança com ele, que não são salvos por ele, ele vai manter os cabritos à esquerda. Tá? Então, no Monte Ebal. Então, isso é muito interessante, porque o significado disso é o seguinte: a bênção da vida eterna fica à direita de Siquém, e a maldição do quê? Da morte eterna fica sobre o Monte Ebal, à esquerda da Arca da Aliança. Então, isso eu achei muito interessante, queridos. E agora, então, voltando aqui, né? O Monte Ebal, olha que coisa interessante também aqui, queridos. O Monte Ebal, ele é quase que desprovido de vegetação. Ele é um monte rochoso, de pedras, tá? Ele é um monte, na verdade, árido, onde foi pronunciadas as maldições. E o Monte Gerizim é um monte frutificado, ou seja, tem vegetação. Ele floresce. É onde foi pronunciadas as bênçãos. Okay? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Eu posso continuar? Sim? Podemos? Bom, então, queridos, Israel deveria ser um povo santo, separado para Deus, e não praticar as iniquidades e as rebeldias dos povos pagãos, onde eles deveriam entrar, para que a bênção viesse sobre eles. Vamos para frente, Deuteronômio 30. Vamos para Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. 30, 15. Sandra, vou ler lá junto com vocês. É Sandra, a continuação, ok? Pois Sandra, não, pastor? É só para orientação, às vezes sem querer pode ter acontecido, alguém deve estar com o microfone aberto, só para acertar isso aí. Sim, 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 é provável. É provável. Obrigada, pastor, valeu. Queridos, versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Moisés está falando da mesma coisa, da bênção e da maldição. Capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. A vida é vida eterna, vida em abundância, vida na presença do Senhor. A vida e o bem. O que seria esse bem? O bem é desfrutar da bondade, da misericórdia, da lealdade, da fidelidade e da presença de Deus. Esse é o bem. Né? E o que seria a morte? Ou a morte e o mal, ele vai dizer lá, né? É morte absoluta, é destruição, no sentido de morte eterna, é ruína. Essa morte que Moisés fala aqui é peste para a morte, também tem esse significado. É desolação, é separação de Deus. Queridos, mesmo nós que somos salvos, quero que vocês entendam isso. Quando nós pecamos e nós não confessamos o pecado, e a gente permanece nesse pecado, a gente está separado de Deus, porque Deus não habita no pecado. Então, a gente está nessa condição aqui de morte. Não é a morte eterna, nós já somos salvos, mas é a morte de não estar o quê? Desfrutando da presença de Deus. Então, a gente tem que confessar o pecado, a gente tem que reconhecer, a gente tem que deixar o pecado, né? E o mal aqui? O mal é no sentido de miséria. Miséria não é só miséria, como fala, é miséria econômica. É miséria espiritual, miséria emocional, em todos os sentidos. O mal aqui é julgamento, é aquilo que é maligno, que também vem do diabo. É aflição total, é caos na nossa vida. Então, ele está dizendo, proponha para você hoje vida
e morte. Bênção e maldição. Versículo 16 de Deuteronômio 30. Se guardares, olha aqui a condição. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Que mandamento é esse, gente? Ele vai descrever. Que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então vai acontecer o quê? Vai acontecer vida. Olha lá. Viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuir. Nós temos 3 coisas importantes para ver aqui, queridos, desse versículo. Qual é a condição para ter vida, para ter bênção? Pois não, pastor? De novo, desculpa, querida. É que tem 2 pessoas que levantaram a mãozinha aí, pode ser que tenha alguma pergunta, parece. Tinha, pelo menos, né? Eu acho que não. Não tem mais? Eu acho que... Eu sei que tem mãos erguidas aqui, mas eu acredito que não tem. Vocês têm alguma pergunta? Sim, meus queridos, que estão aqui na sala comigo? Ou não? Tudo bem? É que como nós estamos testando isso agora, o que acontece? Tem uns comandos aí que a gente acaba, entendeu? Entrando, eu mesmo estou assim, né? E a gente está se acostumando com isso. Isso, podemos senhora. Continuar? Ok? Então, vamos lá. Queridos, o que então a gente precisa fazer para ter a bênção, para ter a vida, para ter o bem? O versículo 16 está falando, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus. Tranquilo, irmã, fique em paz. Amar a Deus sobre todas as coisas. Queridos, se vocês observarem na palavra de Deus, o amar a Deus sobre todas as coisas é o resumo de toda a lei do Senhor do Antigo Testamento. Tá? Você quer cumprir a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. É esse o nosso dever. Então, amar a Deus é o primeiro e grande mandamento. E a gente observa isso em alguns textos que eu vou ler rapidamente aqui. O primeiro deles aparece em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E Jesus também vai falar isso. Lá em Mateus 22, a partir do versículo 36, diz assim, né? Tem um mestre fariseu que está fazendo uma pergunta para Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ele está perguntando, Jesus, qual que eu tenho que obedecer? Qual que é o grande mandamento? Olha o que Jesus responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Agora, olha o que ele continua falando. O segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos, nós temos que cumprir a lei de Deus na nossa vida para nós sermos abençoados. Como assim? Você tem que pegar toda aquela lei mosaica e cumprir? Não, aquilo lá Jesus já cumpriu. O que eu tenho que fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Tá? E é interessante que Jesus, ele fala uma coisa que ninguém presta atenção. Lá em João 14:15, né? A gente olha o 14:14, que diz assim, tudo que pedires em meu nome eu farei. Só que tem o 14:15, João 14:15, que é importante, é uma condição que tem aí. Se me amais, olha o que Jesus está falando, guardareis os meus mandamentos. Quais são, então, os mandamentos que Jesus manda guardar, que é a condição de nós amarmos ele, que é o que mostra que nós amamos Jesus? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós fazemos isso, nós estamos obedecendo a Deus. Nós estamos recebendo bênção. Mas tem uma segunda coisa aqui, que o versículo 16 de Deuteronômio 30 fala para nós, né? Andar nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor é viver nos conselhos do Senhor. É viver na sua comunhão. É viver no bom senso de Deus. É buscar a sabedoria de Deus. É andar na obediência a Deus, na integridade do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor é andar na presença de Jesus,
É fazer o que Jesus nos manda. João 14:6. Jesus diz assim, é muito conhecido: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que é andar nos caminhos do Senhor? É andar em Jesus, naquilo que Ele manda a gente fazer, naquilo que Ele fez enquanto esteve aqui. Isso é andar nos caminhos do Senhor, né? O Salmo 119 diz assim, o versículo 101. De todo mau caminho, desvio os pés para observar a tua palavra. Então, o salmista está dizendo, eu observo a tua palavra, Senhor, por isso que eu me desvio dos maus caminhos. Né? Mateus 7, versículos 13 e 14. Olha aqui que interessante. Entrai pela porta estreita. Jesus está nos dizendo, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Queridos, o caminho de nós fazermos as nossas vontades carnais, ele é largo e ele está diante de nós o tempo todo. Que é o caminho da rebeldia. É o caminho de fazer aquilo que eu quero, e não aquilo que Deus quer. Todos os dias o mundo está sinalizando isso para nós. Ande por esse caminho largo. Mas Jesus está nos dizendo, ande pelo caminho estreito, que é o meu caminho. É o caminho onde nós temos que o quê? Renunciar o nosso eu e agora viver para Cristo e para fazer a vontade dele. Isso é andar nos caminhos do Senhor. Quando que a gente faz isso? Quando vai na igreja domingo? Não, todos os dias. Isso é diário. E, por fim, terceira coisa que está ali no capítulo 16 de Deuteronômio 30, ser o guardião da palavra. O que é ser guardião da palavra? É agir de acordo com o que está na palavra de Deus. É guardar a palavra no coração. Ser o guardião, queridos, eu achei uma palavra interessante para isso no original. É ser o atalaia da palavra de Deus. Sabe o que é ser atalaia? Ser atalaia é aquele que fala a palavra de Deus na hora que tem que falar. Mas não é só aquele que fala. O atalaia, ele mostra com a sua vida o que é a palavra de Deus, com as suas atitudes. Então, o atalaia fala com a sua boca e ele mostra com as suas atitudes. Isto é ser guardião da palavra de Deus. Para quê? Para que você tenha vida plena, olha lá as bênçãos, para que Deus te abençoe, para que Ele te dê a sua paz, para que você frutifique. Tudo isso está no versículo 16 do capítulo 30 de Deuteronômio. O que é multiplicar? É frutificar. O que é frutificar? É dar frutos aonde eu e você estamos. Ok? Isso é frutificar. E ser bem-sucedido naquilo que fizer. O que é ser bem-sucedido? É ter prosperidade? É ter riquezas? Não. Ser bem-sucedido, queridos, é ter o quê? É ter a aprovação de Deus naquilo que eu e você fazemos. Isso, inclusive, inclui o meio da tribulação. O meio do quê? Das provas que vêm sobre nós. Então, no meio da tribulação, qual que tem que ser a nossa atitude? Amar a Deus sobre todas as coisas, andar nos seus caminhos e permanecer na sua palavra. E dessa maneira nós seremos o quê? Aprovados por Deus. E a bênção do Senhor vem sobre nós, né? Então, queridos, para terminar, voltamos em Deuteronômio 30, eu vou ler apenas os versículos aqui, 17 e 18, para nós terminarmos essa parte e prosseguirmos. 30, 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servirdes, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres.
Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, olha, fala de novo, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, queridos, a gente vai agora caminhar mais um pouquinho e nós vamos ver que caminhando nessa aliança, porque tudo que eu falei tem a ver com a aliança de Deus com o seu povo, porque no final ele vai citar o quê? A aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Então, a bênção e a maldição, a vida e a morte, tudo isso tem a ver com o povo pactuado de Deus. Nós somos o povo pactuado de Deus, como era aquele povo no passado. E nós vamos ver aqui, então, caminhando na aliança, que tem um personagem bíblico que caminhou exatamente da maneira como nós vimos agora. É um personagem que escolheu amar a Deus sobre todas as coisas, andar nos caminhos do Senhor, e esse personagem resolveu e escolheu guardar a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. Quem é essa pessoa? É uma pessoa que entrou na aliança com Deus e, por incrível que pareça, era a pessoa que a gente menos poderia imaginar, tá? Se nós estivéssemos naquela época e fôssemos de Israel, a gente falaria assim para Deus, não, Senhor, essa pessoa não pode entrar na aliança com o Senhor, porque essa pessoa é amaldiçoada desde o seu nascimento. Essa pessoa é Ruth. Ok, queridos? Ruth, a Moabita. E nós vamos agora lá para Ruth, rapidamente, porque a gente tem que falar da aliança do Senhor com Ruth. A história de Ruth, queridos, ela se passa no período dos juízes, ok? Falamos dos juízes na aula passada, que foi um período terrível, período de caos social, caos econômico, caos político, caos religioso, porque o povo vivia num ciclo, e não saía desse ciclo por mais de 300 anos, né? O povo pecava, Deus mandava uma nação para disciplinar esse povo, essa nação destruía tudo, o povo passava fome, o povo chorava e se arrependia, Deus levantava um juiz, que era um líder militar, esse líder destruía aquela nação que invadiu as terras, o povo voltava a ter paz enquanto aquele juiz estava vivo. O povo ficava leal a Deus enquanto aquele juiz estava vivo. Quando aquele juiz morria, o povo voltava a pecar. Então, esse foi um período realmente de invasões dentro de Israel, e isso causou, durante muito tempo, períodos de fome, tá? E de escassez dentro de Canaã. O povo já estava habitando Canaã. E aí a gente vê um personagem que está ali no livro de Ruth, que é Elimeleque. Elimeleque, queridos, é o marido de Noemi. Eles viviam em Belém da Judéia. Portanto, Elimeleque e Noemi eram da tribo de Judá. Belém Efrata. Querido, eles eram do clã dos efrateus, tá? Elimeleque e Noemi. E eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion, e eles decidiram sair dali por causa da fome. E eles foram para onde? Foram para as terras montanhosas de Moabe. Eles foram habitar ali por um período aproximado de 10 anos. Quero que vocês entendam, queridos, que Moabe era uma terra, o povo de Moabe era um povo que já nasceu debaixo de maldição. Ok? Por quê? Porque lá em Gênesis 19, dos versículos 36 a 38, a gente tem a descrição de como surgiu o povo de Moabe. Ló saiu com a sua família de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló morreu. E ele foi o quê? Ele foi habitar com as suas filhas, 2 filhas que ele tinha, nas regiões montanhosas. E as filhas coabitaram com ele. Olha o incesto praticado aí, que Deus abomina isso aí, né? Desde sempre. E a filha mais velha, ela deu origem, nasceu uma criança, filho de seu pai, né? Fruto de um incesto. E ela chamou esse filho de Moabe. Então, é daí que vem a nação moabita. Sempre foram o quê?
foram povos que eram inimigos de Israel, certo? E sempre foram povos descritos na Bíblia como povos de muita maldade, de muita iniquidade. E eles foram justamente para esse lugar, né? Elimeleque com a sua família. E a gente vê ali que quando eles chegaram, os 2 filhos de Noemi casaram-se com mulheres moabitas. Olha aqui, queridos, fizeram aliança com povos que não era para se fazer. Uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. A gente vai ver aqui a graça de Deus, né? O recede, a lealdade, a fidelidade do Senhor. Todos os homens dessa família morreram. Eu estou contando rapidamente porque não é o caso de estudar Ruth, né? Mas sim ver a aliança. E o que acontece? Os 2 filhos não deixaram descendentes. As 2 noras de Noemi eram muito jovens, muito jovens. E Noemi, então, ali, sozinha, viúva, já com idade, passando fome em Moabe, decide voltar para Israel. E quando a gente pega o capítulo 1 de Ruth, está dizendo assim no versículo 6. Então se dispôs ela, Ruth 1:6, com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Noemi, queridos, ela decide voltar para Belém da Judeia. Por quê? Porque ela ouve falar que Iavé, esse é o termo utilizado aí, né? Estava graciosamente cuidando do seu povo, dando-lhes comida. E ela decide então voltar, porque ela entende que o Senhor lembrou, visitou o seu povo. E se o Senhor visitou o seu povo, o Senhor está visitando ela com graça. Isso é um termo, queridos, utilizado aí no livro de Ruth, é um termo utilizado para a aliança que Deus tem com o seu povo. Deus visita o seu povo com graça, com misericórdia, com bondade. Isso significa que Noemi volta para Israel para ajudar, porque ela quer estar o quê? Na aliança com Deus, e não em aliança com Moabe. É isso que Noemi está dizendo aqui para nós. E aí a gente vê o quê, queridos? A gente vê que Noemi se põe a caminho de Belém da Judéia, com as suas 2 noras, mas ela manda que as 2 voltem. Olha o versículo 8. Disse-lhes Noemi, ide, ela fala para as 2 noras dela, voltai cada uma à casa de sua mãe. Já vocês vão entender porque ela não fala a casa do pai. Volte para a casa da sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Tá? Noemi está dizendo o seguinte, voltem para a casa de suas famílias, o local de conforto de vocês. Voltar para a casa da mãe, queridos, significa local aonde vocês vão arrumar marido. É isso que Noemi está falando para elas. Por que ela usa esse termo? Isso é um termo hebraico, ok? Quando a gente olha lá para Gênesis 24, capítulo 67, a gente vê que quando Isaac, né, casou-se com Rebeca, ele tomou Rebeca nos braços, diz a Bíblia, e entrou na tenda de Sara, na tenda da sua mãe. E ali ele consumou o casamento. Noemi está usando este termo hebraico aqui com as 2 noras moabitas. Voltem para a casa de sua mãe, porque vocês são muito jovens. E vocês vão o quê? Poder fazer casamentos com homens moabitas que vão cuidar de vocês. Interessante que ela, né, a Noemi, ela fala assim, ó, possa Iavé fazer com vocês recede. Estou usando uma palavra hebraica aqui. Noemi está usando um termo da aliança de Deus com os patriarcas. O que ela está dizendo? Primeiro ela está falando Iavé. Ela está usando, chamando Deus como sendo Deus de aliança. Possa ele, Iavé, ser benevolente, ser misericordioso, isso é recede, ser leal, ser fiel a vocês 2 e lhes dar o quê? Coisas boas lá em Moabe. Por quê?
porque vocês foram boas esposas para os meus filhos. Isso é o que ela está falando aqui, para as suas duas noras, né? Esse termo, queridos, ele aparece, benevolência, recede, lealdade, ele aparece em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 6, quando Davi faz essa declaração aos homens de Jabes de Gileade, porque eles sepultaram Saul, o rei Saul, né? Olha o que Davi fala. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Isso é uma palavra só, é recede. Use para convosco de misericórdia e de lealdade, de fidelidade. Eu vos recompensarei esse bem que fizestes. Então, Davi está fazendo aqui uma declaração que é a mesma que Noemi faz para Ruth e Orfa. Voltem, e eu peço para que Deus use de fidelidade para com vocês, e vocês possam se casar lá em Moabe e serem felizes. Deus, queridos, é o Deus que nos trata com recede. Deus, ele trata conosco com misericórdia, com benevolência, com fidelidade e com lealdade. Ele faz isso para com o povo que está em aliança com ele. Tá? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômio 5:10. Mas o que acontece? Orfa, se vocês olharem o capítulo 14 de Ruth 1, ela volta. Ela aceita. Tá? Ela aceita a bênção que Noemi dá sobre ela e ela volta para a casa de sua mãe para contrair um casamento moabita. Ela volta para o seu povo. Mas Ruth não. Versículo 14, Ruth 1, 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Eu vou parar aqui, queridos, mas vou terminar dizendo que Ruth deu uma resposta para Deus. Noemi, você está pedindo para que Yahvé, o Deus da aliança, me abençoe, está pedindo para que ele derrame sobre a minha vida a sua lealdade para que eu volte para Moabe. Mas Ruth está dizendo, ok, eu recebo esta fidelidade de Deus na minha vida, essa misericórdia, essa benevolência, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou retribuir a Deus. E vou exercer a minha vida para com Deus da mesma forma que Ele está fazendo comigo, eu vou fazer uma aliança com Deus. Eu vou ser para com Deus leal, fiel, amar a Deus e seguir os seus caminhos. Essa é a resposta que Ruth está dando. Queridos, eu vou terminar aqui rapidamente na próxima aula, então. Nós vamos continuar terminando Ruth e nós vamos já caminhar, porque Ruth já nos leva diretamente para onde? Para Davi, ok? Então, a aliança de Deus com Ruth, ela nos transporta da aliança para com Davi. Amém, queridos?